Salve galera, na paz? Vem aqui comigo que hoje eu vou falar de um assunto bastante importante, seja qual for o vestibular, concordância verbal. Ah, coruja, mas eu vou fazer Enem, nem cai gramática, será? Será que não cai gramática? Talvez seja um equívoco, talvez seja uma afirmação presunçosa, quando nós analisamos que a gramática de fato é cobrada de um modo bastante acentuado na redação. Eu só vou dar alguns dados bem rapidamente para vocês. Nós tivemos no ano passado, de 2019, aproximadamente 5 milhões de inscritos, com 3,9 milhões de pessoas que de fato fizeram a prova, e deste total, vocês sabem quantos zeros nós tivemos na redação? 143 mil. É um número bastante acentuado, não é? Que evidencia que talvez a linguagem ainda seja um problema de aquisição para todos nós. Quantas notas mil houve no ano passado? 53 redondo. Então, quando você cai na ilusão de achar que não cai gramática, saiba que a sua redação ela será corrigida de modo bastante acentuado e severo em termos de gramática. Então vem aqui comigo, por favor, curte aqui o nosso canal do Professor Ricardo Coruja, vai valer a pena. Vamos lá. Bom, pessoal, quando nós falamos de concordância verbal, o assunto ele é bem extenso, há várias exceções. O que eu quero aqui é simplesmente capacitá-los com o mínimo para que você seja bem-sucedido em alguma questão aí que possa aparecer. Fiquemos aqui com a noção básica de concordância verbal. A noção mais simples e mais segura é essa daqui, ó. Quando nós falamos de concordância verbal, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. O que nós queremos dizer com isso, concorda em número e pessoa? Número, senhores, é a noção de plural singular. Pessoa, neste caso, vai ser primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. É muito interessante notar que se esta aula fosse de sujeito, nós faríamos a inversão. O sujeito concorda com o verbo. Repare que concordância verbal, eu digo que o verbo concorda com o sujeito. Esta inversão se chama tautologia, não é? Como se fosse aquela velha propaganda, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, ok? Então vamos lá. Com esta pequena regra e com os exemplos que eu vou colocar a seguir, você já pode se considerar alguém já capacitado para resolver problemas até de uma segunda fase de FUVEST, até de um vestibular aí com um nível bastante ressaltado, como o de outros aí que estão em pé de igualdade com o vestibular da USP. Dá uma olhada aqui nesta formação. Bastam ao homem esperanças renovadas. Senhores, reparem que neste caso o verbo bastar está flexionado no plural. Então eu acabei de dizer para vocês que concordância verbal, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Se o verbo está desse jeito no plural, é evidente que o sujeito também deve estar no plural. E aí, quando nós olhamos de um modo um pouco mais detido, conseguimos perceber que esperanças renovadas é o sujeito do verbo bastar. Portanto, o verbo está flexionado de modo perfeito, concordando com o sujeito que está invertido. Invertam mentalmente aí que fica bem mais fácil de observar a concordância do verbo. Esperanças renovadas bastam ao homem, percebem? Só que nem sempre a vida é justa e vocês podem ter certeza que se aparecer alguma questão, vai ser muito provavelmente nesses moldes. Imaginem se fosse um soneto, imaginem se fosse qualquer outra poesia. Por conta de imperativos de rima, encontro sonoro, nós temos diversas inversões. E pode ser pedido para você identificar o sujeito e colocar na ordem direta, ok? Então tá aqui. Vamos lá então para o próximo exemplo, dá uma olhada aqui. Falta ao brasileiro noções básicas de economia. Senhores, eu pergunto a vocês novamente, fazendo uma análise aqui, qual é o sujeito do verbo faltar? Falta ao brasileiro noções básicas de economia. Se analisarmos aqui com rigor, nós conseguimos perceber que noções básicas de economia é o sujeito do verbo faltar. Opa! Se eu tenho um sujeito flexionado no plural, nós temos aqui um pequeno erro, né? Eu acho que você já sacou e já deve ter conseguido corrigir aqui. Vamos lá, pessoal? Faltam ao brasileiro noções básicas de economia. É muito comum, quando nós realizamos pequenas inversões, deixarmos o verbo no singular. Prestem atenção, desmontem mentalmente, que aí fica bem mais claro de perceber que noções básicas de economia faltam ao brasileiro. Tudo bem? Se vocês já compreenderam, reparem, gente, que neste caso, o arcabouço, a noção mais básica de concordância verbal, você já sabe. E eu garanto a vocês que já sabem. Por quê? Porque agora você já está apto a resolver um exercício de segunda fase da FUVEST. Olha isso daqui. A FUVEST brincava com esta frase.
O problema é grave, mas a circunstância o faz ainda pior. Maravilha, a FUVEST pedia para que você colocasse problema no plural e fizesse as modificações necessárias. Divirta-se. Vamos lá? Eu acho que antes da vírgula é bem tranquilo, não é? Os problemas são graves. Agora a gente tem que ver o seguinte, não é? A FUVEST pedia para que nós fizéssemos apenas modificações necessárias. Gente, é necessário circunstância passar para o plural? É evidente que não. Não há necessidade, não é? Então isso daqui continua no singular. Ah, mas eu passei. Sinto dizer que se você passou para o plural, você facilitou muito a brincadeira e você fez uma modificação que não é necessária. É evidente que você vai perder aí uma pontuação significativa caso você tenha feito isso. Continuemos então. Os problemas são graves, mas a circunstância... Vamos lá então, pessoal. Eu vou aqui mostrar para vocês que, neste caso, observem aqui, pessoal, que o nosso ozinho, não é? Observem aqui, ele está retomando, ele faz referência, é um pronome que está ligado a problema. Se nós passamos aqui problema para o plural, é evidente que nós teremos também uma modificação deste o. Então, os problemas são graves, mas a circunstância os é agora que vem o pulo do gato. Mas a circunstância os faz ou fazem, pessoal? Mas a circunstância os faz ainda piores. Vamos entender por que o verbo ficou desse jeito aqui no singular. Eu pergunto a vocês, qual é o sujeito do verbo fazer? E a resposta está aqui, pessoal. A circunstância, neste caso, é o sujeito do nosso verbo fazer. O problema, e neste caso, boa parte dos candidatos comete o equívoco, este os, que simplesmente é o complemento do verbo fazer, nos induz a colocar o verbo também no plural, não é? Vamos tirar mentalmente esse os aqui, ó. Deixa para depois do verbo. Vamos lá, olha só. Os problemas são graves, mas a circunstância faz... Olha como agora fica bem claro, pessoal, de perceber que circunstância é o sujeito do verbo fazer aqui neste caso. Bem? Mas a circunstância faz... Os problemas, que na verdade aqui eu coloquei através deste os, não é? Que é o pronome que está retomando o problema, não preciso repetir, ficaria uma redundância desnecessária. Isso daqui, senhores, é o objeto direto, não é? Isso daqui é simplesmente o complemento do verbo fazer. Então, o verbo fazer aqui, ó, é um verbo transitivo direto, beleza? Então, vamos lá. Os problemas são graves, mas a circunstância faz os problemas, eu estou errando propositalmente, faz os problemas ainda piores. Piores está atrelado a problemas, que foi para o plural, portanto, também deve ir para o plural, ok? Então, esta é a nossa forma correta, de acordo com a norma culta. Tá aqui, pessoal. Então, se vocês observaram com muito carinho, com muito cuidado, esta é uma dica bastante preciosa. Eu sei que é uma formulação geral, a regra de concordância verbal é bastante extensa, nós temos diversas exceções e casos especiais, mas eu garanto que apenas com essa regrinha básica você já consegue resolver a maioria dos problemas que vão aparecer. De novo, eu peço aí para que você curta o nosso canal do Professor Ricardo Coruja. Abraço, beijo, até a próxima. Valeu, galera!